Papo de Ciência. Alô, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ciência. Eu sou o Lucas Verão e tenho aqui comigo o meu gladiador, Bruno Moser. Eu estou aqui do lado dele, o infalível Lucas Verão. Exatamente, ó, mais um programa aqui, Bruno. Sexto episódio já. Sexto episódio, gente. Sexto episódio. Cara, como assim sexto? Começou ontem. Não parece que... Como assim? Mas é assim, são várias conversas, várias pessoas e assim, o tempo passa que a gente nem vê. Exatamente. Não é verdade? E falar em tempo, né, Lucas? Falando em tempo, hoje o tempo é algo crucial. Exatamente. Nesse episódio de hoje. Exatamente. Estamos agora aqui com a Lia Brambila e o Ivo Leite. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. Bem-vindos, viu? Sejam muito bem-vindos. Ó, a Lia Raquel Toledo Brambila Gasques possui graduação em Letras, Português e Espanhol pela UFMS, graduação em História pelo Instituto Ibra, mestrado e doutorado em Arqueologia Pré-Histórica pela Universidade Autônoma de Barcelona. Opa, a conversa vai ser boa hoje. Opa! Atualmente é arqueóloga, diretora de popularização da ciência na UFMS e técnica em arqueologia na UFMS também. No Museu de Arqueologia da UFMS, o MUARC. Atua como coordenadora geral do projeto Trilha Rupestre, também da UFMS. Legal. E também temos o Ivo Leite Júnior, que é licenciado em Química pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com mestrado em Educação no Grupo de Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Professor do Instituto de Química da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, também coordena o programa de mestrado profissional ProfQui, e atua como coordenador institucional do projeto Trilha Rupestre. Uau, olha, currículos. Peso. Currículos aqui, Bruno. Temos pessoas importantes hoje aqui. E qual que é o tema que a gente vai falar? Um negócio super interessante pra todo mundo que tá assistindo aqui o nosso podcast, a nossa tema que pauta de hoje. Eu acho que todo mundo gosta. Arqueologia. Dinossauros também, por que não? Um pouquinho de dinossauros também? Eu já quero começar perguntando pra vocês o seguinte. A pergunta é. que todo mundo quer saber. Tinha dinossauro aqui no Mato Grosso do Sul? Teve dinossauros? Sim. Mas tinha T-Rex, tinha Velociraptor, tinha os famosos? O que é curioso a gente saber, eu não sou da geologia, nem paleontologia, mas a gente tem uma professora queridíssima que trabalha com a gente, um grupo de paleontologia que a gente aprende a todo minuto. Que legal. Então isso eu fui aprendendo com eles, né? Mas sim, nós tivemos um período do Jurássico e do Triássico, dinossauros. Não sei se Tiranossauro Rex, mas certamente nós tivemos. Ainda faltam pesquisas. Ainda faltam pesquisas. E mais recentemente, sabe que passeando ali pela região de Figueirão, nos foi mostrado um tronco petrificado. E logo eu acionei o professor Tiago Marinho, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que é um dos maiores pesquisadores na área de paleontologia. Ele falou: professor, se tem tronco fossilizado, isso me interessa porque está justamente convivendo na época dos dinossauros. Eu falei, mas atenção já. Mas sabe o que me chamou a atenção? E acho que algum paleontólogo sempre me chamou a atenção disso. Os dinossauros, isso que a gente está vendo como avantajado, os grandiosos, eles tiveram uma passagem tão curta pela Terra, muito curta, e que a gente só nos surpreende porque eles foram grandiosos em termos de volume. É incrível, né? É algo incrível de se ver. Mas a passagem deles por essa nossa história da vida da Terra, de 4,6 bilhões de anos, é muito pequena. Sim. É claro que nos impressiona. Mas eu vou dizer para vocês, impressiona muito mais quando, por exemplo, a gente observa, se eu falasse isso aqui para vocês de aprendizagem com o grupo, que nós tivemos aqui na nossa região, nós já fomos fundo de mar há 350, 400 milhões de anos. Isso é fato. Que a origem do que nós chamamos de vida na Terra talvez tenha passado por essas terras onde tem. Isso é muito mais interessante, porque ela dá um sustento. Lá em Corumbá já tem justamente a Corumbela, que são de quase 550 milhões de anos, e agora a gente está aí dentro dessa trilha rupestre, apontado pelo pessoal da paleontologia, da importância do Devoniano, que é um período exatamente que consta de um mar, em que onde nós estamos hoje estaria próximo onde hoje estaria a Antártida. Então,
pela movimentação das placas. Que legal, hein? Mas ó, você falou uma palavra que eu acho importante a gente destacar aqui. Você falou paleontologia. Isso. A palavra que todo mundo pensa quando fala em vou pegar fóssil, vou fazer não sei o que lá, é arqueologia. Então, Lia, você pode explicar pra gente qual que é a diferença entre paleontologia e arqueologia? Pessoal que não conhece. Total, né? É importante isso, porque as pessoas vão ao Museu de Arqueologia buscando dinossauros. Pois é. Sim. Então, é importante frisar que a arqueologia, o foco de estudo da arqueologia é cultura material, mas deixada por seres humanos. Sim. Ou vamos lá, não estou falando só do Sapiens Sapiens, tá? Vamos falar de Neandertal, Australopithecus, Pithecanthropus e Homo erectus e tudo mais. Então, desde que nós temos essa coisa do homem, do hominídeo, que já produzia ferramentas e já deixava uma certa tecnologia aí, né? A gente fala da pedra lascada e depois, posteriormente, da pedra polida e restos de fogueira e ossos e, inclusive, que eles consumiam a megafauna da época, né? Porque a gente conviveu com a megafauna e não com os dinossauros. Isso tem que ficar bem claro. Infelizmente, esses filmes de dinossauro comando, Bruno, nunca aconteceu. Sério? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nós nunca convivemos com os dinossauros. Então, é importante dizer que o paleontólogo, ele estuda, além dos dinossauros, essas outras eras geológicas e o Pleistoceno e o Holoceno, que são as últimas, onde, né, as pessoas já estavam aqui circulando, é tema para arqueologia. Então, a arqueologia estuda culturas, importante, né? No caso, objetos humanos. E por falar em arqueologia, então, fechando aqui pra essa região do que agora é Mato Grosso do Sul. Sim. Sabe dizer qual é o registro mais antigo da atividade humana que já foi identificado aqui? Aqui, na verdade? Sim, Chapadão do Sul, nós temos aí 12.600 anos de datação. Chapadão do Sul. Chapadão do Sul. Mas nós temos, 10.100 anos em Aquidauana, nós temos 10.700 anos em Alcinópolis, no Templo dos Pilares, né? Foram estudos de vários arqueólogos, não são meus, né? Eu acho importante dizer isso, que eu tô chegando agora, né? Mas eles já, né, vieram há 30 anos aí, o professor Gils, professor Emília, né? Rodrigo, o professor Peixoto em Corumbá também tem uma datação de 8.270 anos, se não me engano, 830, de atividade humana, né? De atividade humana. Exatamente. Então, o que nós temos certeza é que as pessoas estiveram aqui há 12 mil e poucos anos. Mas temos evidências em Santa Helena, por exemplo, no Mato Grosso, com datações de 27 mil anos. Nossa. Nós temos a Serra da Capivara, também com 30 mil anos e até 50 mil anos. Nós temos Serranópolis também com 12 mil anos. Então eu acredito que com mais pesquisas a gente descubra ainda mais evidências de antiguidade. E essas evidências, elas são no caso tipo fóssil ou objeto que encontra ou é pintura, por exemplo, esse tipo de coisa? Qual que é nós não datamos as pinturas, tá? Isso aqui também é um dos projetos que a gente quer incluir na trilha rupestre. Sim. Primeiro, também tem muita pintura sobreposta, né? De várias pessoas foram chegando, pintando em cima umas das outras. 12 mil anos, né? Acho que é bastante tempo pra alguém ir lá e onde refazer. Era bom pra eles, é bom pra gente. E todo mundo, foram várias, né, pessoas que passaram. Faz um sentido isso aqui. Ninguém pensa sobre isso, né? Locais altos, né? Então, o que era bom pra eles, né? Hoje a gente acaba também colocando. A questão das pinturas, a gente ainda não datou, pensa em datar, e geralmente o que a gente tem para fazer essas datações são carvões, tá? Que na camada, você vai escavando, vai baixando de 10 em 10 centímetros, a gente fala em camada estratigráfica, quando você encontra naquela mesma camada ferramentas líticas, né, que a gente chama que é a pedra lascada, no caso, vamos falar mais antigo, né, as mais profundas, e conjuntinhos de carvões, né, sementes queimadas. Aí você faz essa datação. Então, as datações que a gente tem, na grande maioria, elas são carvões, tá? De fogueiras, restos de fogueiras. Entendi. Interferência. Já tá pronto já pra gravar? Sobre o que é o episódio hoje mesmo? Hoje é arqueologia em Mato Grosso do Sul. O que vai ser o interferência? Calendário. Calendário? Um calendário cósmico que ajuda a gente a entender a rapidez em que a gente passou disso para isso. Esse conceito foi popularizado pelo genial Carl Sagan no documentário Cosmos. Espera um pouquinho. Eu tô fazendo uma interferência dentro do interferência para recomendar ainda mais fortemente para que você assista o documentário Cosmos que a gente está falando. Tanto da década de 80 quanto os novos agora são muito bons, são verdadeiros marcos assim na divulgação científica. Além de falar sobre esse
calendário cósmico, ele também fala sobre a história de relacionamento de cachorros com seres humanos, como evoluiu a espécie, enfim, tem muita informação muito interessante. Eu nem vou falar para vocês qual plataforma que tem, porque isso muda o tempo todo, então vamos lá, dá um Google lá, escreve série Cosmos, que em algum momento você vai encontrar onde assistir, assista, vale a pena, chama seu filho, chama as crianças, chama todo mundo, agora volta para o Interferência original. É uma metáfora, uma representação visual que considera como se o Big Bang, sabe, aquela grande explosão que teria dado origem ao universo, fosse o exato momento em que tudo tivesse começado, ou seja, 0 horas do dia 1º de janeiro, e hoje o tempo que a gente está vivendo seria os últimos instantes do dia 31 de dezembro. Deu para entender, né? Não! Nessa metáfora, por exemplo, os últimos dinossauros viveram até o dia 30 de dezembro. E a nossa espécie, os Homo sapiens, e tudo que a gente já produziu, pintura nas cavernas, esculturas, inteligência artificial, tudo isso foi produzido nos últimos segundos desse calendário. É muito pouco tempo comparado com esse calendário. Agora acho que a gente já pode voltar pro programa. Papo de ciência. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Que tipo de treinamento existe pra olhar esse espaço e falar isso aqui era um carvão, isso aqui era uma semente? Como é que se identifica isso de qualquer outra coisa que esteja ali? Eu tenho uma resposta pra você. Diga lá. Eu acho que um outro animal não consegue fazer fogo do jeito que a gente fazia. Então, tipo assim, meio que se tem algo queimado propositalmente, Mas é humano, é isso? Mas tem uma polêmica aí. Mas isso fica causou polêmica. Então, existe uma combustão espontânea também em alguns locais. É verdade. É tipo, raio pode Por pegar exemplo, fogo também, na né? Serra da Capivara, Mas isso se a Nied mantém? fala em 100 mil anos. Aham. Mas é questão de, por causa dos carvões que dataram 100 mil anos. Mas 100 mil anos, será que tinham pessoas da América do Sul? Então entendi. isso já gera... E peraí, o que tinha nessa camada? Porque a gente tá falando em datação aproximada também. Então eu olho ali, eu não dato geralmente as pedras. Mas eu dou a idade para elas, a idade de um objeto que seja datável, que esteja na mesma profundidade que ela. Olha, isso é muito legal. Muito. Pois é, eu fico louca. Isso é muito legal de trabalhar, gente. Tem um procedimento técnico-científico que a Lia está comentando que é muito nobre da ciência. Nós estamos partindo da premissa que, enquanto deposição arqueológica, você tem a parte mais nova em cima e a parte mais velha embaixo. Ok. Assim como acontece em qualquer cultura. Aham. Ou seja, à Sim. medida em que você vai escavando, você vai percorrendo um tempo, O tempo. do mais novo para o mais velho. Sim. Isso vale para É uma cápsula do arqueologia tempo. como vale para paleontologia. Isso tem um padrão? É padrão. Geralmente, pode ser que tenha acontecido alguma coisa, uma intervenção, um animal que cavou. Aham. Existem, às Sim. vezes, um próprio terremoto. Várias Sim. situações que podem mudar essas camadas, essas posições. Mas geralmente, geral, é o que sedimento, acontece é que né? no estado é sedimento e você tem cerâmica em cima e lítico, né? Pedra lascada Isso. embaixo, aí você começa a encontrar as polidas, as cerâmicas. Quando eu perguntei do conforme padrão, vai é isso. subindo. Tipo, existe um gabarito, fala assim, bom, chegamos por aqui, então estamos mais ou menos nessa... É um padrão, é Isso. um padrão que a gente vai seguindo. Agora, eu vou levantar dessa questão, que aí surgiu a primeira pérola da pergunta que deu chave a toda essa questão do projeto da trilha rupestre. Há 2 anos atrás, 2 e pouquinhos atrás, visitando a região de Alcinópolis por um projeto de extensão, eu me toquei, ao chegar em Alcinópolis, me toquei que estava escrito capital da arte rupestre. É o que está escrito lá. É capital estadual, né? Capital Da arte da rupestre. arte rupestre. E ao passar por isso, eu falei o que significa isso, do que se trata isso. Eu sabia, já tinha escutado falar de pinturas, e eu me desloquei ao MUARC, onde ali era a diretora. É o Museu de Arqueologia da UFMS. Exatamente, para saber do que se tratava, do que era aquilo. E a Lia, com essa afirmação dela, disse, olha, Mato Grosso do Sul já tem uma datação em Chapadão do Sul de 12.600 anos. Aproximadamente. E assim como vocês, eu não sou da área, eu falei, mas 12.600 anos, isso diz alguma coisa? Ou seja, significa alguma coisa para nós, enquanto pesquisadores de outras áreas? Ela falou assim, sim. Significa dizer que se nós observarmos dentro de uma leitura do mundo, nós ainda, como espécie humana, não sabemos oficialmente como que o homem veio parar na América do Sul. Quando eu começo a perguntar, a equipe, a Lia estava na minha frente, eu falei assim, mas 12.600 anos, quer dizer que se a gente conseguir encontrar alguma coisa nesse período aqui, a gente vai estar com certeza dando uma explicação para um monte de coisas que o mundo não sabe ainda. Como é que os homens vieram para a América e como é que elas foram habitar nessa região.
E, curiosamente, há menos de 2 semanas atrás, numa distância de não menos de 200 quilômetros, um pouquinho menos, de Alcinópolis para uma cidade em Goiás, é o mesmo, me parece que é o mesmo grupo, na cidade de Goiás, acabaram de descobrir um esqueleto de 12 mil anos. Exatamente numa cidade co-irmã, vamos chamar assim, Alcinópolis. No Mato Grosso do Sul, nós temos uma imensidão de questões a serem levantadas e que nós não nos damos conta. E não sendo da área da arqueologia, que essa foi sempre a contraponto comigo, com a Lia, quando a gente começou a pensar num projeto assim. Eu dizia para ela assim, você é apaixonado por arqueologia? Então, as suas perguntas assim vão ficar para arqueólogo, eu tenho que perguntar para quem não é arqueólogo. E exatamente são essas questões que começaram a surgir e que a gente começou a perceber que nós, mesmo sendo da química, que pudesse mexer com carbono 14, e a Lia da arqueologia tinha vários pontos em que nós íamos precisar de outros pesquisadores para nos já responder várias questões. E são questões que hoje estão claras para mim. Eles comiam jatobá e baru como nós comemos hoje? Será que eles comiam então os mesmos animais? Será que quando eles passavam mal por dor de barriga, eles usavam as mesmas plantas que nós usamos hoje para medicamento? E por aí começou, exatamente, são essas questões que nós começamos a perceber que para isso que nós chamamos de trilha rupestre, que esse nome ela tinha dado inicialmente como rota, porque era uma sequência, mas a gente entendeu que para essa primeira etapa a gente está fazendo uma parte dessa rota e por isso nós chamamos de trilha rupestre. Para esse trecho que nós chamamos de trilha rupestre, nós poderíamos dialogar com várias áreas da ciência para nos ajudar a entender quem eram os nossos antepassados de 12, 10 mil anos atrás, o que eles comiam, como é que eles viviam e qual era E aí, quando eu encontrei o grupo da paleontologia, foi mesmo. Hoje eu respondo com tranquilidade, porque eu também tinha dúvida. Eu falava assim, mas o que eles enxergavam há 10 mil anos atrás é o que eu estou vendo hoje, enfim, com as mesmas serras de Maracaju, com o rio, e eles falaram bem claramente, o que eles estão vendo hoje é o que nós vimos há 10 mil anos atrás. As mesmas montanhas, as mesmas serras, as mesmas montanhas, as mesmas serras, possivelmente o mesmo clima, um pouquinho diferente. Eu falei, então agora a gente tem muita coisa para conversar. Aí ele me pôs dentro do carro com meu marido, a gente saiu na 080 lascando o basalto. Vamos ver se lasca, vamos ver qual é a mais dura, né? E a gente andou fazendo isso, assim, finais de semana e conversando e amadurecendo. A gente chegou à seguinte conclusão. É tudo muito bacana, muito lindo, é curioso, as pessoas adoram, mas o que isso modificaria na vida das pessoas, por exemplo, dessa região norte do estado? Aí nós chegamos nessa... É legal, a gente tinha um projeto bacana com o eixo arqueologia e o eixo paleontologia montado. Mas e aí? Você vai levar para uma família lá, para os cidadãos, para as crianças, né, não só para a escola, mas para todo mundo esse conhecimento. E o que isso vai agregar? Surgiu essa ideia da gente trabalhar um pouco com essa questão de bioeconomia. Porque eles podem se apoderar desse conhecimento todo e gerar produtos para vender na região e para aumentar o fluxo turístico e com tudo certeza. Mais. E aí nós começamos a chamar outros professores, né, outros pesquisadores para agregar. Aí, o Ivo conhece a universidade toda e mais um pouco, né? E começou. E daí foram surgindo o eixo de alimentos, né? Imagina, você vem para Mato Grosso do Sul, você quer comer o quê? McDonald's, né? Não, nada contra, eu adoro. Olha que eu adoro. Mas assim, você vem de fora, você quer experimentar algo daqui. Exato. E nós temos esse tipo de pesquisa lá na UFMS, né? Na UEMS também, a gente vai ter parcerias com várias outras universidades, mas prioritariamente a gente tem ali. Chamamos, o pessoal abraçou a causa. Depois, botânica. Vocês sabiam que nós temos aqui fungos fluorescentes, né? Dá pra fazer uma trilha noturna em Costa Rica, sim. Igual no Avatar que sim, daria pra fazer uma trilha noturna. A gente tá vendo a possibilidade da criação disso. São pesquisas mais recentes. Isso ainda não existe como produto ainda, mas a gente tá fazendo todo esse movimento com o apoio da Fundect, né? Nos está apoiando, nos está dando essa primeira ajuda para poder, né, desenvolver mais pesquisas e criar essas possibilidades para essas cidades. Além do eixo botânico, a gente tem o eixo químico farmacêutico, porque esse, assim, o nosso queixo caiu.
quando a gente viu o tanto de produto, óleos essenciais de guavira, perfume, sabonete, cosméticos que a gente pode fazer com as nossas plantas e frutos aqui de Mato Grosso do Sul. Ou seja, tem Muito bom. Tem um nicho enorme e a universidade ela produz muita pesquisa. Papo de ciência. E aí surgiu, numa das nossas visitas, Rio Verde é um polo muito curioso, é um polo cerâmico. E aí vai o grupo da geologia, Sandra e companhia, me explicar por que era. Porque naquela região, além daqueles fósseis que nós já tínhamos encontrado do Mar Devoniano, eles eram o que nós chamamos de depósitos de folheiros. E são esses folheiros que a gente foi encontrar alguns desses fósseis. Como é que é o nome? Folheiros. São folhinhas. É como uma massa folhada, sabe o salgado de massa folhada? Entendi. Tá. A estrutura composição tá assim. E aí o que foi chamando muita atenção, e talvez seja essa ansiedade, assim, até chegar hoje como um programa institucional, assim, foram vários finais de semana que eu fui cutucando um, cutucando outro para conhecer a região, porque o que a gente estava olhando lá... Nós trouxemos, né, pesquisadores. Trouxemos pesquisadores. O Federal de Santa Maria tem um arqueólogo com a gente. Pesquisador da professora do Rio de Janeiro. Foram vários, a gente foi trazendo, porque o que a gente sabia, talvez essa é a grande, sei lá, se a gente pode chamar grande responsabilidade, assim, nós não conhecemos, mas a gente sabe que é importante, então vamos atrás de quem possa nos ajudar. Então talvez esse seja o grande mérito em termos de pesquisa da trilha rupestre. Muito bom. E aí foi uma sacada, a gente falou assim, não, se a gente quer contribuir como pesquisador, não é a arqueologia, não é a paleontologia que vão falar assim, agora de repente todo mundo vai ser arqueólogo, todo mundo vai ser... As pessoas até vão vir por curiosidade, porque é bacana esses passeios com a família e tal. Mas e aí? E aí? Onde elas vão comer, o que elas vão, né, ter como experiência? Mas ó, falando em família, eu quero aproveitar, Bruno, pra puxar o nosso jogo de hoje, que é o jogo Desenho Hiperrealista. Bora que bora. Opa! Olha só, então a gente vai começar o nosso jogo aqui. Como é o nome do jogo, Lucas? Que eu adorei esse nome. Desenho Hiperrealista. Desenho Hiperrealista, sim. Vocês não estão preparados pros nossos desenhos. Vocês disseram que são vários profissionais que estão participando, né? Vários cientistas. Então, assim, a gente quer saber se a gente pode apresentar mais dois especialistas em paleontologia. Vocês têm paleontólogos na equipe? Então a gente quer mostrar o portfólio de mais dois pra vocês. Se eles podem participar. Se eles podem participar, então a gente mostra e aí vocês veem se vocês conseguem identificar o que eles fizeram, tá? Eles se chamam Joaquim e Ana Luz. E eles têm 7 anos de experiência na área, porque eles têm 7 anos de vida também. Então, exatamente. Mas são, assim, pretensos paleontólogos. A gente vai mostrar pra vocês aqui. E fizeram desenhos extremamente hiperrealistas. Hiperrealistas, tá? E a gente quer saber se vocês vão conseguir identificar esses desenhos dos nossos queridos. Exatamente. Podemos passar ao primeiro desenho? Vamos para o primeiro. Atenção, é o nosso primeiro desenho, feito pela Ana Luz, de 7 anos. E a gente quer saber se vocês conseguem identificar que animal pré-histórico é esse, entendeu? Posso falar? Pode. É um dinossauro, né? Sim, sim. Herbívoro. Mas qual dinossauro? Porque é um desenho hiperrealista. Tá muito fácil de a gente identificar. Ele é herbívoro. Mas o nome dele não pescoçudo, não é? É um pescoçudo. É um pescoçudo? É um pescoçudo. Vocês querem arriscar sem problema de errar nenhum, porque aqui não está valendo absolutamente nada o nome desse animal? Pescoçossauro. Gostei disso. Muito bom. Começamos bem. O meu chute seria esse também. Né? Pescoçossauro, né? Mas tem um pouco a ver, né? Porque o nome desse nosso animal é o Brachiosauro. Que tem a ver com com essa característica dele ser um animal pescoçudo. Mas esse foi simples, tá? Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro da nossa querida Ana Luz. Agora a gente vai para o segundo, que também é bem... Posso dizer que é bem conhecidão. Esse já é do Joaquim, que para os conhecidos é Joca. O Joca. O Joca, que se especializou um pouco mais, e ele aqui, ó, parece que ele tem uma... Isso aqui, ó. Um desenho em 2 partes. Exatamente. O que vocês sugerem que seja um animal desse aqui? Tá mais fácil, esse aí tá mais fácil agora, né? Tem um Tiranossauro Rex. Eu gostei que ele falou baixinho. Os bracinhos curtos. Tem até uma cor que ele já colocou aí, professor. Os dentes afiados. Tem uma... É que eu trabalhei no museu da Estação Ciência, eu trabalhei com o avô dele. Com o avô de Tiranossauro Rex. Não do Joca. Não do Joca, é do Tiranossauro. Trabalhei com... nós tínhamos lá um esqueleto montado do Fragilis, que é o avô dele. Que é o que, na verdade, a gente sabia diferenciar, porque um tinha 3 dedinhos
e outros têm 0 a 5. Aí, exatamente, tem essa questão aí. Parabéns. Muito bom. O que acharam do Agora, são crianças de 7 anos. São que estão crianças fazendo- de 7 e anos. são apaixonadas por esse tipo de... Com certeza. Sabe o nome de todos. Eles Sabe o nome de sabem todos. E Então- vocês perceberam, eu percebo muito isso, as crianças elas vão, por exemplo, ao Museu de Arqueologia, a questão da paleontologia, elas se apaixonam, elas sonham e vivem isso. Sim. Quando chega na adolescência, se a gente não continuar estimulando, mostrando, elas perdem o interesse por sim. esses temas da ciência. Então a gente tem por obrigação fazer essa retroalimentação aí desse sonho. Agora, passando adiante aqui, temos mais um do Joca, do nosso famoso Joca. Esse aqui, ele tem umas características que eu achei fantástico quando ele passou pra gente. Analisem, tentem identificar qualquer coisa, porque a explicação desse desenho é minimamente genial. Tá? Minimamente genial. Tá rolando uma luta aí, né? Já identificou a narrativa aí. É um T-Rex e o outro... E agora? Esse professor, se a senhora souber de cabeça o nome dele, olha, a gente vai... Porque ele é um nome mas muito... eu trabalho com humano. Pois é. Por isso que eu tô achando... Se a senhora souber de cabeça... O cornidossauro tem um corno, é o corno. Eu gostei. Nossa, foi muito perto. Gostei. Foi muito perto. Posso dizer o que é essa obra-prima? E depois tem um voador. Tem um voador também. Não, aqui, ó. Presta atenção nessa tem narrativa. toda uma narrativa que é maravilhosa. Esse, que parece um Tiranossauro Rex, mas que tem os dois chifrinhos, se chama Carnotauro. Carnotauro. Então, o que tá acontecendo aqui, nesse primeiro plano aqui embaixo, é o seguinte. Uma luta entre o Baryonyx, tá? E o Carnotauro. Segundo Joca, acima, um Velociraptor tá assistindo pra lutar com o ganhador. Nossa! Isso é um portfólio de respeito. Portfólio de respeito. Não é? Bom. Porque Tem além uma da representação, ainda. tem uma narrativa aqui. E pra gente finalizar esse aqui, que eu acho que é maravilhoso, da Ana Luz, que vamos ver se 7 vocês vão... anos. Esse aqui é lindo. Esse aqui, ó. Fique à vontade, dá uma olhada, olha bem, vê o que vocês identificam desse animal. Porque assim, fechando com esse aqui, eu quero saber se vocês aceitam esses dois paleontólogos pra trabalhar na equipe. Exato. Que vão dar vida, vão dar Com certeza. essa parte artística certeza. às descobertas. Eu chutaria que tem, na verdade, é um réptil, mas ele é mais novo. Tá. Desse que parece no filme. No Jurassic Park. Então, parece uma tartaruga, mas pode ser um, sei lá, um criptodonte, um tatu Tem cara de gigante, não? camaleão. Camaleão. Por causa das Camaleão. cores, né? Ah, entendi. Coloca ele mais baixo Mas aqui é pra mostrar você. Aqui, ó. pré-histórico? Então, esse aqui é o seguinte. O que vocês conseguem notar é que essa parte dele aqui É colorido. se assemelha ao quê? A cores, mas apenas. Penas. Exato, mas também tem uma outra coisa que quando chove acontece. O que acontece quando chove muito e aparece isso aqui? O que é isso aqui? Com arco-íris. Esse aqui é o arco-íris-sauro. Nossa! Era o meu chute, era o meu chute. Diretamente dessa percepção paleontóloga da nossa Ana Luz. Poxa! Eu acho que se esse não existir, Bruno, tinha que existir. Eu acho que se a gente conseguir avançar pra reviver os fazer as dinossauros, modificações a genéticas. gente podia fazer isso só pra agradar Só a pra nossa agradar a nossa paleontóloga de 7 anos. paleontóloga. Mas ela vai trabalhar com isso. Interferência. Ué, mais uma interferência? Sim, mais uma interferência. Acertou, miserável. Depois desse jogo incrível que a gente fez com os desenhos hiperrealistas das crianças, a gente ficou pensando, e se a gente pegasse esses desenhos, assim, originais, escaneados do jeito que eles estão, e jogasse para uma inteligência artificial para ela poder processar essa imagem e transformar numa imagem real? Será? Pois é, então a gente fez isso e os resultados são esses que vocês estão vendo aqui agora. O que mais me impressionou é como eles conseguem manter o formato, assim, a ideia do que as crianças quiseram passar, mas jogando uma camada de realismo, assim, por cima. E é importante falar que esse é um processo que tá em evolução. Se a gente botasse essa mesma imagem pra processar um ano atrás, essa imagem não chegaria nem perto do realismo que ela tá atingindo hoje em dia. Então imagina como que isso vai estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Ih, rapaz. E essa questão de criação de imagem por inteligência artificial é muito recente, mas já tá dando problema. E o principal deles é de quem é o direito de uma imagem gerada por inteligência artificial. Há um tempo atrás virou meme umas imagens de como seria o universo de Harry Potter se ele tivesse sido criado pelo diretor Wes Anderson, que tem uma característica assim visual muito específica.
E olha só, as imagens ficaram incríveis. Você realmente imagina um mundo alternativo com Harry Potter ali. Mas quem tem o direito disso aí? É da criadora de Harry Potter, porque foi ela que inventou Harry Potter. É do ator Daniel Radcliffe, porque estão usando o rosto dele. É do Wes Anderson, porque foi ele que criou toda essa estética visual. É do cara que digitou lá o prompt, deu essa ideia de poder juntar esses universos numa imagem só? Ou será que não é da empresa de IA que botou os mega servidores dela para poder processar toda essa ideia e gerar a imagem para ele? Eu tô lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Pois é, essa é uma questão de direitos autorais de uma obra derivativa. Ainda não tem jurisprudência, esse caso é um caso muito recente, não sabemos muito bem como resolver, então ainda vai um tempo pra gente poder descobrir quem que é o verdadeiro dono dessa obra. O que essa cena de One Piece e a ciência brasileira tem em comum? Se eu te contar que essa cena em que o guerreiro Zoro tá ferido e o chefe usa pele de peixe pra ajudar na cicatrização é uma realidade criada por cientistas brasileiros. A adaptação do live action desse anime, que é consagrado mundialmente, chamou muita atenção nessa cena em questão. Depois de perder uma luta, Zoro é atendido pelo chefe do Sanji e ele coloca uma pele de peixe sobre a ferida. Mas quem inventou essa técnica com tilápia no Brasil foram os pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, UFC, e já que esse peixe é super comum aqui, essa pele se mostra com propriedades favoráveis para o tratamento de queimaduras. E aliás, nem é a primeira vez que a técnica é vista em séries famosas. O uso da pele de tilápia em queimadura já foi retratado nas séries The Good Doctor e Grey's Anatomy. Mas como que funciona essa técnica? Queimaduras, a troca de bandagem curativo acaba sendo muito frequente para manter a higiene dos ferimentos. Isso pode ser muito doloroso e uma possível falta de higiene pode atrasar até a cicatrização, né? Com a pele de tilápia, que é preparada pelos médicos, pelos cientistas, não são necessárias trocas constantes, somente a cada 7 dias. Então, dependendo da extensão do ferimento, pode ser que você nem precise trocar a bandagem de tilápia. Não é incrível isso? Você sabia disso? Comenta aqui embaixo se você já viu essa série e se você é o One Piece. Papo de ciência. O que é que vocês acharam dos nossos paleontólogos? Podem servir pra... Na verdade, a gente pode ser daqui um grande convite, né? A gente tem... Uma das coisas mais legais desse programa é a possibilidade de conhecer jovens talentos que querem entender a ciência como parte dessa construção humana. E nesse ponto a Universidade Federal tem aberto suas portas de maneira fabulosa. Lia trabalha no programa de popularização da ciência que a gente quer crianças dessa maneira. E a gente leva crianças para a universidade e leva a universidade até as escolas também. Então, a gente quer. Não sei de onde é, mas a gente quer crianças que querem se permitir pensar mais do que se pensa 2 mais 2. E é isso que a gente está procurando, talvez na trilha, talvez tenha encontrado vários jovens. O que a gente não pode mais, e aí eu estou falando como professor, é assim, a escola precisa admitir crianças que gostam de estudar. Ela não admite. Ela admite crianças que gostam de estudar para a prova, agora estudar de curiosidade. A curiosidade, né? De fazer perguntas, eu sei. Que eu falei, o encantamento vai sendo perdido ao longo do... Exatamente. É possível que os dois sofram muitos problemas porque eles devem perguntar bastante, que eles querem saber coisas. A gente já deixa aqui um beijo, um abraço pra Ana Luz Com e certeza, pro Joca, parabéns. né? O Joca que tem aí um apelo mais técnico mesmo. Ele Sim. conhece os animais pelo nome, certo. consegue destilar e te corrige se você entrega uma informação errada. Perdão, Joca, eu vou me esforçar mais. A Ana Luz já tem esse caráter mais lúdico, que também é muito importante, né? Com certeza. Porque você tem um pensamento a partir de uma coisa concreta, você conseguir subverter e ver por uma Com questão lúdica também, certeza. às vezes resolve Artista. soluções, Exatamente. né? Apresenta soluções muito importantes, Eu né? acho que isso é Beijo pra vocês. bastante importante. Então, a gente quer conhecer jovens, crianças que gostam de fazer coisas curiosas para tanto. E talvez a trilha nos ensina isso, que não existe uma única ciência. Ela tem que abrir e despertar esse gosto para tudo. Estamos de volta aqui pro nosso joguinho e hoje temos perfil. O perfil. Posso Perfil começar? cientista. Vamos lá, você Você começa quer então. explicar como é o perfil? Vamos dar uma Acho que explicadinha. Pra quem melhor, não se lembra, pode ser que tem gente que não é velho igual a Exato, gente, né? exato. Perfil é aquele jogo que a gente vai ter umas cartas aqui, cada um trouxe uma carta, e essa carta tem uma celebridade. E no nosso caso aqui, do nosso perfil cientista, do Papo de Ciência, a gente só tá valendo cientistas. Então você vai ter um cientista na sua carta, você vai ter 5 curiosidades, eu vou escolher um número e você vai ler uma curiosidade, e eu tenho que tentar adivinhar quem é esse cientista com o mínimo de curiosidades possíveis, e depois vai acontecer o mesmo ao contrário. Então, beleza. É isso? Fechado. Tá simples. Então vamos lá, tá você fácil de começa entender. hoje, vamos lá, qual que é a carta? Ok. Eu tenho de 1 a 5, né? Eu Isso. escolho a curiosidade número 3. Número 3? Ah, gente, esse tá muito fácil. Ih,
descobriu 2 elementos químicos novos. 2 elementos químicos novos. Tá. Se você já sabe, finge que não sabe e vai ficar... Não. Que é pra ter jogo. Você tá tranquilo porque eu não sei. Tá bom. Eu não sei. Eu vou chutar, vou pensar em químicos aqui. Aham. Vamos pro... Niels Bohr. Não é. Não é o Niels Bohr. Não é o Niels Bohr. Não é. Eu nem sei se ele descobriu... Ele descobriu... Eu também não sei, eu Ele tô por descobriu esse fora. modelo atômico, né? O modelo atômico. Eu sei que tem a ver com essa época da química quântica ali e tal. Foi uma geração boa essa, hein? Foi. O pessoal ali E aí? trabalhador. O 3 já mandei. Vai lá. Vamos lá, número 3. Então agora vamos de número 2. Número 2. Ganhou 2 prêmios Nobel em áreas distintas. Em áreas distintas. Física e química. Respectivamente, 1903 e 1911. Não, agora... Posso repetir? Ganhou 2 prêmios Nobel em áreas distintas. Áreas Física distintas. e Química em 1903 e 1911. O química que me ferrou aí, eu conheço poucos químicos. Na minha cabeça, sempre que eu penso em cientista, vem mais o físico, né? Tá. Mas, vamos tentar, né? E tá na mesma época, eu não chutei tão ruim com o Niels Bohr não, hein? Não, tá no início não, do não, século ali também Exato. Eu vou chutar, então... Quem que é dessa época? Vamos no clássico. Quem? Albert Einstein. Não. Não é Albert Einstein? Não porque é Albert Einstein. Pra mim, o Einstein não tem química, mas de qualquer jeito decidi Pois chutar. é, pois Vai é. que ele tem um negócio aí que eu não tô sabendo, né? Exatamente, Cara uma era bom, curiosidade. cara era bom. Né? Currículo ele tem, né? Tá, bora pra próxima. Eu Vamos quero, lá. então, a número 5. Número 5. Essa aqui é pra... Essa é pra matar. Seu corpo está enterrado em um caixão revestido de chumbo para evitar contaminação radioativa. Tá, agora me pegou. Agora, finalmente me lembrei de alguém que trabalhava com química. Pois é. Pois é. É a nossa querida Marie Curie. Marie Curie, ou Mary Curie, né? Aham. A nossa querida polonesa, nasceu na Polônia em 7 de novembro de 1867, ganhou 2 prêmios Nobel em áreas distintas, em física e química, descobriu 2 elementos químicos novos, o rádio e o polônio. Polônio que ela colocou em homenagem à sua própria terra, né? Ela que deu o nome? Exatamente. Olha só. Criou a expressão radioatividade. Radioatividade. Né? Pra se referir à atividade dos elementos químicos no caso, o rádio que ela descobriu. Ela teve que fazer faculdade de uma forma secreta, pois na época dela não era permitido que mulheres frequentassem a universidade. Então ela fez... Imagina perder uma mente dessas. Já pensou? Mas ela foi, com a ajuda dos pais, ela fez uma universidade que se chamava Flying University, ou a Universidade Voadora, que ela agia de forma secreta pra continuar fazendo com que as pessoas se graduassem e fizessem a ciência acontecer. Muito bom. Suas descobertas foram e são essenciais pra ciência até hoje. Eu coloquei mais curiosidades aqui. Tinha mais. Colocou mais que 5. Exatamente. Mas, acertei em 3, hein? Parabéns para Marie Curie. Né? Acertei em 3, Bruno. Em 3? Em 3. Então joga pra mim, joga no meus peitos Então agora. vamos pro seu agora. Vem. Vamos ver que você consegue acertar em menos que eu, hein? Ok. Vamos lá. Diga um número de 1 a 5. Já vou pro 5 logo. Número 5? É. Sou filho de uma família rica de judeus e nasci 22 de abril de 1904 em Nova York. 1904. A gente tá no início do século também, né? Exatamente. Não, mas ele nasceu, né, em 1904, então ele já pegou uma outra geração, né? Não consigo chutar nada ainda com essa informação. Acho muito... Tá muito abrangente, né? Tá muito abrangente. Você chutou, pegou umas das mais difíceis. Aqui menos tem... Sei lá, vou chutar aí... Thomas Edison. Thomas Edison. Que nem é, né? Mas, não enfim, é o Thomas Edison. Só chutei porque... Tá, vamos lá. Então, próximo número. Número 1, então. Vamos lá. Número 1. Eu tinha uma afinidade pela linguagem e pela literatura. Dominava 6 línguas, incluindo o sânscrito, que usava para comunicar minhas ideias. Eu vou chutar aí... Sabe quem que eu vou chutar? Eu vou chutar ele, o cara dos robôs. Isaac Asimov. Isaac Asimov, bom chute. É dessa época mesmo. Ele nasceu nessa época, mas não é o Isaac Asimov. Poxa, então vai número 3. Eu vou... Número 3. Só nos ímpares. Fui indicado 3 vezes ao Prêmio Nobel de Física, mas nunca ganhei. E essa bola curva aí? Nobel de Física. Eu tenho que acertar agora pra empatar contigo, né? Exatamente. Você conseguiu escolher as mais difíceis. Exato. Exato. Cara, Einstein. Albert Einstein.
Não, Eu nem sei se ele é de Albert 1900, acho que ele... Eu acho que ele é de mais antigo. É, Ele acho que ele deve ter sido fim dos 800 ali. Exatamente. Mas não é o Einstein, Ah, não então é o vamos na número Einstein. 2, que agora já perdi mesmo, já perdi. Em 1937, usei meu próprio dinheiro pra ajudar alguns parentes a fugir da Alemanha para os Estados Unidos depois que Hitler subiu ao poder. Esse cara... Oppenheimer! Realmente, eu Tá devia em alta, tá em pauta. Tá, como é que era o primeiro nome do Oppenheimer? Ele era o J. Robert Oppenheimer. J. Robert. Eu só lembrei do Oppenheimer porque eu tava vendo alguém comentando sobre o... Eu não assisti o filme inteiro ainda. Comentando sobre a história dele e tinha esse detalhe. E tinha essa informação. Essa curiosidade dele. Porque é um cara muito interessante, cara. Muita gente daquela época foi trazendo um ao outro, né? Sim. Foram trazendo. Eles estavam vindo pra cá, dava trabalho, e aí melhorava um pouquinho, mandava trazer também. Inclusive, ó, quem ainda não foi assistir Oppenheimer, gosta de ciência, cara, talvez seja o filme com mais referências a cientistas que eu já vi na minha vida. O Oppenheimer viveu nessa época ali, né, nos 30, anos 40. Cara, ele conheceu todo mundo. Ele conheceu... E todo mundo aparece no filme. Aparece Niels Bohr, aparece o Albert Einstein, aparece não sei o quê. Gente, é só nome gigante atrás de nome gigante, cara. Eu não consigo entender como é que... o que é que veio primeiro nesse caso? Foi o ovo ou se foi a galinha? Ou seja, foi a geração... Foram as mentes que todas apareceram nesse mesmo momento, ou se elas tiveram oportunidade, se elas tiveram... incentivo pra fazer... Eu não sei o que veio primeiro. Mas realmente... acho que foi uma era de descobertas, né? Até porque, tipo assim, depois que veio um monte, e aí a galera deu uma estagnada, assim, não que não tenham novidades hoje em dia. Mas, sim, assim, mas eu digo assim, tanto que teve ali naquele início de século foi meio absurdo, né? Eu acho que pra todas as áreas isso é bem claro, assim, que existem gerações que modificam o cenário mundial. Com né? certeza. Não é uma pessoa só, é uma geração e depois dá um tempinho e depois vem outra, né? Sim. E olha, a única dica que você faltou ler aqui, Qual? a número 4, fiquei mundialmente famoso como o pai da bomba atômica. Devia ter devido escolhido. ao meu papel no Projeto Manhattan. Eu ia ter ganhado se eu tivesse escolhido... De primeira aí. Exatamente. Mas, Bruno, Parabéns, hoje Lucas. quem ganhou fui eu. Parabéns. Finalmente eu ganhei um joguinho aqui no Papo de Ciência. Parabéns, Lucas Verão. Muito obrigado. Papo de Ciência. Vocês vejam que a princípio, se vocês pararem para observar, a princípio eu como professor de química na área de educação não tinha nada a ver com arqueologia, a princípio. A não ser que a gente comece a perceber que existem razões pelo qual nós temos conhecimento enquanto ciência em comum. Isso. E como a gente está num programa de divulgação científica, exatamente desse papo de ciência, é importante entender, eu acho que talvez seja essa grandeza. Eu sou parte dessa ciência, eu não sou a ciência toda, nem a parte dessa ciência. Sim. E é essa beleza de saber que nós somamos, nós não somos o único. A ciência que acha o único tem outro nome que se chama não é ciência. E nós queremos lembrar, talvez, um livro de história que passamos alguns anos atrás aqui, recente, de que se acreditava, não faz muito, 2 anos atrás, se acreditava que a Terra era plana e era divulgada. Então a gente precisa começar a mostrar que a ciência, ela representa uma cultura humana, ela vem de uma produção humana de muitos e muitos anos. E precisa ser alimentada. E precisa ser alimentada. E a ciência é isso. Exatamente. Ela vai aprendendo, ela não tem verdades duras, mas ela tem dados concretos. E aí sobre isso que ela vai trabalhando. Ela não especula a fé, porque não faz parte da ciência. Isso é uma coisa que todo aluno me pergunta. É assim, mas você acredita em Deus? Eu falei assim, acreditar em Deus eu acredito, porque a crença é o que nós chamamos da parte teológica, isso é o meu credo. A ciência não é o que acredita em Deus ou não acredita em Deus. A ciência é aquela que acredita nos fatos, e esses fatos é que precisam ser trabalhados para serem compreendidos. Sim. Isso que é bastante importante. Bruno, Oi. infelizmente a gente não pode ficar aqui pra sempre, a conversa tá muito boa, mas a gente tem que chegar no nosso final, né? Não, A gente. gente agradece. A gente pode voltar. Exatamente. Nós que agradecemos a participação de vocês dois. Muito obrigado por vir aqui bater esse papo com a gente, né? Foi Exato. muito bom. Adoro arqueologia e adoro também paleontologia, dinossauro. Acho que na nossa geração, Bruno, quem cresceu com Jurassic Park, é muito difícil não gostar de um dinossaurinho, né?
Cresceu com Tem eles uma questão ali. artística que também colabora pra ciência, né? Com certeza. Vocês E não aprender são do sobre a tempo nossa do Indiana história. Jones, né? Eu sou. Então também... Eu sou. peguei já nas reprises. Você tá na Lara Croft já. Exatamente. Mas agradecer de novo vocês aqui. Pessoal aí de casa, procurem sobre a Trilha Rupestre. Projeto muito bom de vocês dois. E ó, quero até deixar um destaque aqui, ó, mostrar pra nossa câmera. Muito legal esse mapa 3D do Mato Grosso do Sul. Achei incrível isso aqui. Muito pra bom. gente entender o relevo aqui. E você vê claramente o Pantanal aqui, né? Achei muito incrível. Exato, isso é muito legal. Muito legal, cara. Então, novamente, obrigado pela participação dos dois. Obrigado. Lucas Verão, enquanto isso, aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem notícias também pra comentar. Podemos? Vamos lá. Minha pergunta pra você é a seguinte. Diga lá. Com quantas sementes se faz uma pastagem? Mais de 2. Muito bem. E se prosperar bastante, vai bastante, né? Lucas, olha só, uma ferramenta desenvolvida em uma parceria entre pesquisadores da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Embrapa e da Associação para o Fomento à Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras. Olha só, esse pessoal se reuniu para buscar sanar uma dúvida recorrente que é: quanto a gente precisa de sementes para produzir uma pastagem boa? Mas eles calculam com a área ali? É isso mesmo que eu tô pensando? Olha só, presta atenção. O professor da Faculdade de Computação, Edson Takashi, é o responsável. Explica que os pesquisadores atuaram no desenvolvimento do algoritmo que realiza os cálculos com elementos de inteligência artificial. Como é que funciona? Bom, é assim, ó. A partir de informações fornecidas pelo produtor, como o método da semeadura, o tipo de semente, a calculadora fornece uma sugestão da quantidade necessária para o plantio de uma pastagem em uma determinada área. Então ele coloca as informações lá e o algoritmo, blup, entendeu? Resposta: mais de 2. Exatamente. Com o cálculo é possível reduzir desperdícios, entendeu? E custos. Além disso, gera uma produção com uma maior qualidade, porque a escolha fica mais... tem um custo-benefício muito melhor, muito mais rápido, muito mais preciso. Massa. A gente acha essa ferramenta, que é gratuita, está inserida numa plataforma Pasto Certo, que está disponível para download nas versões Android e iOS e para a web. Olha que maravilha. Caramba, que massa. É Mato Grosso do Sul trabalhando com inteligência artificial para fazer com que as nossas pastagens fiquem muito melhores. Olha, cara, que lindo. excelente. Não muito é? bom. Nunca a gente tinha pensado nessa aplicação, nessa possibilidade. E, pô, um negócio incrível mesmo, cara. Tem muito gente massa. estudando bastante aqui, ó. E pra gente continuar mais ou menos nessa área da inteligência artificial, olha só. Outra notícia aqui, ó. Grupo Inovisão inicia parceria com a Fundação Mato Grosso do Sul para o uso de inteligência artificial na agricultura também. Mas calma. Olha só. O grupo de pesquisa Inovisão da Universidade Católica Dom Bosco, liderado pelo professor Dr. Emerson Pistori, começou uma parceria com a Fundação Mato Grosso do Sul de Maracaju para a realização de pesquisas na área da agricultura, tá? Como é que funciona o negócio? Bom, de acordo com o professor, os primeiros projetos serão o uso da visão computacional para a identificação de pragas nas lavouras. Aí já é um outro lance. Primeiro você faz a identificação da pastagem, né? Ou faz a sua lavoura, e aí essa inteligência artificial começa a identificar essas pragas que acontecem aí nas lavouras. Muito bom. Essa primeira pesquisa envolve a criação de uma inteligência artificial para identificar e contar insetos na lavoura de soja para ajudar no manejo integrado das pragas. Contar insetos, cara. Você tá entendendo como é que tá o negócio? O computador, ele consegue calcular uns negócios que a gente não consegue, né, Bruno? Eu tinha um professor na época do cursinho que falava que o computador é o otário mais rápido do mundo. Otário mais rápido do mundo? O idiota mais rápido do mundo. Porque assim, na verdade, é a gente que diz pra ele o que ele tem que fazer, só que ele faz com uma rapidez tão grande que supera a gente, entendeu? Ele obedece tudo, né? Exatamente. Agora, nesse caso da inteligência artificial, tem um outro senão aí, porque ela também consegue tomar as decisões, né? Por si mesmo. Obviamente, a gente é que comanda tudo isso, mas facilita muito o nosso trabalho, né? Muito bom. A parceria entre essas duas instituições, Lucas, deve se estender para outras áreas e um termo de cooperação deve ser assinado em breve. Ou seja, o CDB, o FMS, o EMS também, o nosso Instituto Federal, todas as nossas instituições de pesquisa, porque as universidades são instituições de pesquisa, estão trabalhando da forma mais tecnológica, no
topo aí da crista pra gente usar a inteligência artificial pro nosso próprio bem, principalmente na nossa agroindústria aqui, né? Excelente, cara, excelente. Papo de ciência. Bruno, Não me fala o que você vai falar. é isso. Não. Vou ter que falar. Não. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Lucas. Eu queria ficar falando de arqueologia de dinossauro por mais tempo aqui, mas uma hora temos que chegar ao fim. Eu acho triste por um lado, mas pelo outro lado eu fico feliz, sabe por quê? Temos um outro encontro marcado, yes! Exatamente, ó, semana que vem quem vai ser? Temos o nosso 7º episódio já, Bruno, e vamos falar o quê? 7º episódio? Exatamente, vamos falar de filosofia no dia a dia aqui em Mato Grosso do Sul. Pra quem acha que ciência é só ciência exata, não, ciências humanas também. Ciência falamos sobre também é humana. filosofia. Exatamente, então a semana que vem aqui, nesse mesmo lugar, nessa mesma praça, nesse mesmo banco, encontre a gente aqui pro próximo Papo de Ciência com o Wayne César pra falar sobre filosofia. Esperamos vocês. Esperamos vocês até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Esse foi mais um episódio do Papo de Ciência. O Papo de Ciência é um programa de jornalismo científico produzido pelo MS Mais Ciência, Um projeto realizado pela UEMS a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e pela Fundect. a nossa fundação de apoio à pesquisa aqui no estado.